Mateus, capítulo 17, nós vamos ler a partir do versículo de número 1 adiante. Amém? Está falando assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram um grande medo. E aproximando-se, Jesus tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão a Jesus. Essa palavra, ela joga luz, o Espírito Santo certamente traz uma revelação profunda que vem, como podemos dizer, decodificando aquilo que nós ainda não conseguíamos compreender há muito tempo atrás. Essa palavra aqui, ela lida à luz divina, ela mostra o que Deus pensa a respeito da vinda e do sacrifício de Jesus. Logo aqui em Mateus, capítulo 16, nós lemos Mateus capítulo 17, meus irmãos, mas no capítulo 16 nos mostra o ponto de vista da humanidade a respeito de Jesus, a respeito da vinda e do sacrifício de Jesus. Certo? No capítulo 16 tem aquele texto em que Jesus pergunta aos discípulos, Jesus pergunta: quem as pessoas dizem que eu sou? Aí Pedro responde: Senhor, uns dizem que o Senhor é o profeta Elias, outros dizem que o Senhor é o profeta Jeremias, uns dizem uma coisa, outros dizem outra. Cada um tinha uma opinião a respeito de Jesus, mas a verdade é que eles não tinham ainda a visão clara de que Jesus era o Messias. A resposta que eles tinham, o pensamento que eles tinham formado de Jesus era que Jesus era um profeta qualquer, ou um profeta que ressuscitou dentre os mortos. Então eles não tinham a percepção de que Jesus era o Messias, mostrando assim Jesus sendo rejeitado pela nação. Então no capítulo 16 nós vemos o ponto de vista que a humanidade, que a nação judaica tinha a respeito de Jesus. Amém? E o ponto de vista que eles tinham de Jesus era que Jesus não era o Messias, que Jesus não era o enviado. Então eles tinham um pensamento já formado a respeito de Jesus. Agora no capítulo 17, na transfiguração de Jesus, Jesus sobe ao monte, nós vamos entrar em detalhe daqui a pouco, mas Jesus chama 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e Jesus leva-os a um monte muito alto, e naquele monte Jesus começa a se transfigurar. A Bíblia diz que o rosto de Jesus brilhava mais do que o sol. Você já experimentou você olhar para o sol? Um dia você já olhou para o sol, você olha para a lâmpada que está clareando sobre você, para você ter uma noção mais ou menos? A glória, o rosto de Jesus brilhava mais do que essa lâmpada que está brilhando sobre você aí agora. A Bíblia diz que o rosto de Jesus brilhava mais do que o sol, a face dele resplandecia e as suas vestes também resplandeciam. Ou seja, nós vemos aqui 2 pontos de vistas a respeito da vinda e da obra de Jesus. Primeiro, Mateus 16, o ponto de vista humano de Jesus, o que a humanidade vê em Jesus, como ela enxerga o sacrifício de Jesus, e no capítulo 17, como Deus enxerga o sacrifício de Jesus. E nós precisamos ponderar um pouco a respeito desse assunto, sobretudo
você que é cristão, você que crê em Jesus, você que crê que Jesus morreu numa cruz, né? Nós aprendemos até aqui algo muito superficial a respeito de Jesus. Jesus, o que nós aprendemos a respeito da morte e do sacrifício de Jesus é muito limitado, irmãos. É apenas uma gota de tudo como o sacrifício realmente é. Certo? Nós aprendemos, Jesus veio, morreu por nós e resolveu a nossa questão do pecado, resolveu a nossa questão de culpa e condenação. Jesus veio, morreu por nós, resolveu a nossa questão aí contra Satanás e derrotou Satanás. Então, a visão que a gente tinha a respeito da vinda de Jesus, do sacrifício de Jesus, está muito aquém, está muito limitado, do verdadeiro sacrifício, está muito limitado de toda a essência do sacrifício de Jesus. Amém? Então, eu não quero entrar aqui no ponto de vista do que cada um pensa a respeito do sacrifício de Jesus. Eu quero entrar aqui o ponto de vista de Deus. Irmãos, e quando você entende um pouco da totalidade, a totalidade não, é muito difícil entendermos a totalidade, o 100% do que o sacrifício de Jesus foi gerado, mas quando você começar a entender um pouco a mais do que você já sabe, você vai sentir seu coração palpitar, você vai sentir o Espírito Santo te trazer para uma outra atmosfera. Você tá conseguindo me entender? Meu Deus, me ajuda, coloca as palavras certas na minha boca para que eu possa falar, meu Deus, para que você possa entender, irmãos. Meu coração tá, só de pensar, meu coração está palpitando. Quero falar aqui o ponto de vista de Deus. E para isso nós vamos ler aqui, nós lemos aqui Mateus 17, nós vamos ponderar sobre Mateus 17, nós vamos aterrissar aqui sobre Mateus 17, mas nós precisamos, para você compreender, ter uma visão um pouco mais ampla. Eu preciso que você abra sua Bíblia e você acompanhe Hebreus capítulo 9, versículo 26. Hebreus capítulo 9, no versículo 26. Deixa eu encontrar aqui. Hebreus, você que tem papel, caneta, marca aí, irmão, isso é importante, tá? Hebreus capítulo 9, versículo 26. E até o versículo 28 está falando assim: de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes. Está falando a respeito do sacrifício expiatório de Jesus. Amém? Está falando aqui a respeito do sacrifício de Jesus. Tá? Hebreus capítulo 9, versículo 26. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, falando de Jesus, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado mesmo. Então está falando que Jesus veio primeiramente para aniquilar o pecado, exterminar com o pecado, tirar o pecado. Então a primeira obra de Jesus na cruz do Calvário foi aniquilar o pecado. Essa é a parte que compete a Deus e nós vamos entrar aqui e você vai se maravilhar com isso. Aí o versículo 27 adiante está falando assim: e como aos homens está ordenado a morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos. Aí o versículo 28. Então, o versículo 26 está dizendo que Jesus veio primeiro para aniquilar os pecados. Amém? Para aniquilar o pecado. Ele veio para aniquilar o pecado. No versículo 28 está falando que ele veio também para tirar o pecado, os pecados de muitos. Há uma diferença, irmãos, gigantesca entre uma e outra coisa. Então a primeira parte, a primeira menção aqui, primeira parte, está falando do que o sacrifício de Jesus gerou para Deus. Que Jesus veio para aniquilar o pecado. E no versículo 28 está falando do que o sacrifício de Jesus gerou para nós. Amém? Qual é o ponto de vista de Deus a respeito do sacrifício de Jesus? Nós entendemos lá no livro de Levíticos, a partir do capítulo 1,
menciona lá a respeito dos vários tipos de sacrifícios, e cada tipo de sacrifício representa em particular, singularmente, uma faceta de Jesus. Amém? Fala, por exemplo, lá do sacrifício de manjares, depois fala da expiação, do sacrifício pacífico, depois fala da expiação pelo pecado, fala do sacrifício da culpa. Amém? Então tem vários tipos de sacrifícios mencionados em Levíticos, capítulo de número 1. Amém? Fala da oferta de manjares, enfim. Só que a primeira menção de sacrifício, lá em Levíticos capítulo 1, está falando do holocausto. O que o holocausto representa? O holocausto representa a morte de Jesus, mas sob o ponto de vista de Deus. A expiação pelo pecado, o sacrifício de Jesus como expiação pelo pecado, representa a morte de Jesus sobre o ponto de vista humano, sobre o ponto de vista das pessoas, sobre o que o sacrifício de Jesus gerou para nós. Mas o holocausto em específico, o sacrifício de Jesus como holocausto, como oferta de holocausto, todas as vezes que você lê na Bíblia oferta de holocausto, parte que pertence a Deus. O que o sacrifício de Jesus gerou para Deus. Por isso que na colocação mencionando a respeito dos sacrifícios, o primeiro tipo de sacrifício mencionado está se referindo ao holocausto. Por quê? Porque é a parte que pertence a Deus, é aquilo que Jesus gerou para Deus. Amém? Amém, meus irmãos? Então, no mesmo sacrifício de Jesus, foi gerado para Deus uma porção e foi gerado para nós também uma porção. Só que o grande problema é que muitas das vezes, a maioria massacrante das vezes, é que nós, às vezes, rejeitamos a nossa porção, a parte que nos pertence, a parte que nos foi dado de graça, pela graça, né? O mesmo sacrifício gerou benefício para Deus e gerou também benefício para nós. O problema é que o benefício que foi gerado para nós, nós abrimos mão. Nós não o vimos como nós devemos ver. Nós não vemos o sacrifício de Jesus na sua totalidade, como ele de fato deve ver. Por isso aqui em Mateus, no capítulo 16, mostra Jesus sendo rejeitado. E em Mateus capítulo 17 mostra Jesus sendo aceito. Eu quero aqui, ó, Mateus capítulo 17, acompanhe, no versículo de número 2, está falando assim, ó, e transfigurou-se, falando de Jesus, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Ou seja, Jesus subiu ao alto monte, e lá diante daquele monte, era como se o Pai estivesse falando, era como se o céu estivesse falando, olha, a terra rejeitou Jesus, mas eu vou mostrar para vocês o que o céu pensa dele. A terra rejeitou Jesus, mas o céu não o rejeitou. A terra pode rejeitar o sacrifício de Jesus, os homens podem rejeitar o sacrifício de Jesus, mas Deus não rejeitou o sacrifício de Jesus. Por isso eu digo para você, irmãos, se desde dos dias de Adão até a última geração, se ninguém sacrifício de Jesus, se ninguém aceitasse a oferta da graça de Deus, ainda assim o sacrifício de Jesus na cruz não teria sido em vão. Por quê? Porque no sacrifício de Jesus tem principalmente a parte que pertence a Deus. Jesus não veio exclusivamente para nós. A Bíblia fala que Jesus veio para honrar a Deus. Jesus veio para honrar a glória e a honra de Deus e tirar o pecado do mundo. Nós lemos Hebreus capítulo 8, no versículo 26, o propósito primordial da vinda de Jesus não foi para nos salvar primeiro. Irmãos, eu quero falar aqui, no outra live eu vou explicar melhor, então não se choque com o que eu vou falar, com essa declaração que eu vou falar aqui agora. A exaltação de Deus, a glorificação de Deus, a honra de Deus é mais importante do que a salvação das pessoas.
Você entende? Então a nossa salvação é inteiramente graça, querido irmão. Jesus falou assim, olha, não fostes vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi a vós. Muitas pessoas entendem o sacrifício de Jesus e aceitam Jesus como se estivesse fazendo um favor para Jesus. Eu vou entregar minha vida para Jesus, como se elas estivessem fazendo um favor para Jesus. Não é verdade? Hoje eu vou na igreja como se elas estivessem fazendo um favor para Jesus. Mas o que Jesus falou? Não fosse vós que me escolhestes. Isso muda tudo, meus irmãos. Jesus falou, não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que escolhi a vós. Você vê aí que a beleza de tudo não está no que a gente faz, está no que Jesus fez. O que Jesus veio? Jesus veio primordialmente. Ele veio para fazer a obra de Deus. Ele veio para restaurar a honra de Deus. Sabe que na morte de Jesus, Deus colheu mais louvores e honra do que se o homem não tivesse pecado. Você sabe que a questão de Jesus ter morrido para nós e Jesus ter aniquilado o pecado, Deus foi mais honrado como se o pecado não tivesse entrado no mundo. Recebeu mais em glória e honra e em louvores. Você me entende, irmãos? Então eu digo, se ninguém do planeta Terra, se ninguém tivesse aceitado o sacrifício de Jesus desde os tempos de Adão até a última geração, se ninguém tivesse aceitado o sacrifício de Jesus, ainda assim a morte de Jesus não teria sido em vão. Por quê? Porque Jesus não veio primordialmente, exclusivamente para resolver a questão do pecado da humanidade. Primeiro ele veio resolver a questão do pecado como um todo. Está relacionado à honra de Deus, está relacionado à glória de Deus. Por isso aqui em Hebreus capítulo 8, no versículo 26, nós lemos que primeiro ele veio aniquilar o pecado. E no versículo 28 nós lemos depois ele veio para tirar os pecados de muitos. Você está me entendendo, irmãos? Então não importa o que as pessoas pensam a respeito de Jesus. A questão é que Deus o aceitou. Que Deus tem uma opinião formadíssima a respeito do seu filho. Você sabe que a relação de Deus e Jesus, de Deus como Pai, já entra a questão da Trindade. Eu não vou ponderar muito sobre esse assunto, mas numa próxima oportunidade eu quero aprofundar melhor para você em relação à Santíssima Trindade, para você entender mais o Deus Pai já tinha uma relação profunda, uma relação maior, uma relação com Deus Filho, com Jesus. A Bíblia fala que antes mesmo da fundação do mundo, está lá em João capítulo 17, se não me engano, no versículo 24. Evangelho de João capítulo 17, no versículo 24, a Bíblia diz, Jesus disse, o Pai me amou antes da criação do mundo. 3 coisas aconteceram na eternidade. 3 coisas aconteceram na eternidade. Antes que o mundo viesse a existir, antes que o tempo viesse a existir, antes que existisse dia e noite, antes que existisse céu ou terra, esse céu que a gente vê, antes que existisse toda a criação, aconteceu 3 coisas na eternidade. E uma dessas coisas que aconteceu na eternidade é que o Pai amou o Filho. Então o Filho veio para honrar e restaurar a honra do Pai. Você está me entendendo, meu irmão? Então em Mateus capítulo 16, Jesus foi negado. Jesus foi rejeitado pelos judeus. Jesus não foi considerado um Messias, ele foi considerado ali um profeta qualquer, um que ressuscitou, a reencarnação de um, a reencarnação de outro. Em Mateus capítulo 16 ele foi rejeitado, mas em Mateus capítulo 17 é como se o Pai estivesse mostrando, eu vou mostrar para você que o céu não o rejeitou. Amém? Eu vou mostrar para você o que eu penso do meu filho. Amém? Então Jesus se transfigura ali diante dos discípulos, diante de Pedro, Tiago e João, e o rosto dele resplandece como o sol, e as suas vestes se tornam branquíssimas, mas branquíssimas mesmo. Amém? Isso é poderoso, meus irmãos. Então, olha, não deixe de viver a sua porção do sacrifício. Eu quero falar, ainda que você abra mão da sua parte do sacrifício, Deus, o Pai, não abriu mão da parte dele. Amém? O mesmo sacrifício que gerou honras para Deus,
é o mesmo sacrifício que nos abençoou pela misericórdia. Foi pela graça. Jesus não veio exclusivamente para nós, não. Ele veio, resolveu a questão da honra, aniquilou o pecado de uma vez por todas, certo? Honrou a Deus, resolveu a questão do pecado de uma vez por todas, mas ele não veio exclusivamente para nos perdoar. Jesus veio para honrar a Deus. Então você vai ver lá em Levíticos capítulo 1, quando fala da oferta do holocausto. Ali não faz menção, quando fala de holocausto, não faz menção do que Jesus fez para o homem, mas faz menção do que Jesus fez para Deus o Pai. Amém? Então quem somos nós para falar assim, não basta, irmãos? Se Deus falou que basta, se Deus, o Pai, de Jesus e falou é o bastante, é mais do que o bastante, porque a Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. O preço que Jesus pagou foi muito além do que precisava de ser pago. Ele disse, onde abundou o pecado, não abundou a graça. Diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, o sacrifício que Jesus fez foi muito mais além do que precisava de ser feito. Amém? E o Pai disse, é o bastante, o céu aceita, e o céu aceitou. A honra do Pai foi restaurada. Glória a Deus! E muitas das vezes nós não entendemos a dimensão do sacrifício de Jesus e pensamos, nós temos que fazer alguma coisa a mais para sermos abençoados. O sacrifício de Jesus não é o suficiente, é assim que a gente age. Talvez você não fala dessa maneira, mas a sua atitude é dessa maneira. Quando você fala, eu preciso fazer isso para alcançar a minha bênção, então você está dizendo, então o sacrifício de Jesus não foi suficiente. Ei, quem sou eu, quem é você para falar que o sacrifício dele não foi suficiente? Em Mateus capítulo 16 ele foi rejeitado pelos homens, em Mateus capítulo 17 ele não foi rejeitado por Deus, ele não foi. O céu mostrou o que pensa dele. Amém, meus irmãos? Então o sacrifício de Jesus é mais do que suficiente para te abençoar abundantemente. Abençoar com todas as sortes de bênçãos. A Bíblia diz lá em Efésios que em Cristo Jesus nós fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos. Com todas as sortes de bênçãos. Amém? Que essa palavra esteja guardada no seu coração. Que você não reduza, certo? Que você não reduza, não diminua a grandiosidade do sacrifício de Jesus. Não diminua. Amém? Deus abençoe muito a sua vida. Nós vamos louvar com mais um hino. Vem aqui, Jô, por favor. Trazer o violão. Vamos louvar com mais um hino. Vamos louvar com isso em mente. Não sai daí não. Vamos orar. Eu quero fazer uma oração. E você vai fazer uma oração consciente. Tendo isso em mente. Amém? Que não foi só por você que Jesus veio. Ele veio principalmente pelo Pai. É para isso. Jesus falou, eu vim fazer a obra do meu Pai. Jesus viveu para isso. Ele morreu para isso. Isso custou a vida dele. A relação que Jesus tinha com o Pai era antes de você e eu existir. Era antes da humanidade existir. Então nós fomos abençoados por inteira graça. No mesmo sacrifício que honrou o Pai, gerou para nós também bênçãos e milagres. Então não reduza o sacrifício de Jesus. Amém? Não menospreze o sacrifício dele. Se você não aceita a sua parte, fique sabendo que o céu aceitou a parte dele, que o Pai aceitou a parte dele. Amém? Deus colocou diante de você e você não pode desprezar, você não pode rejeitar.